Neste momento, gostaria de cumprimentar a todos que estão presentes e os cidadãos que se encontram nos acompanhando através da rede social. Havendo quórum regimental, invocando a proteção divina, declaro aberta a segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Montenegro. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do material que consta na ordem do dia. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, CFO, processo legislativo de número 11/CMMN/2024, referência, prestação de contas do município de Montenegro, exercício 2022. Responsável, Ivair José Fernandes, relator, vereador Joel Rodrigues Mateus. Assunto, apreciação do parecer prévio, proferido no processo de número 00984/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, referente às contas do chefe do Poder Executivo do município de Montenegro, do exercício de 2022, competência exclusiva da Câmara Municipal de Vereadores. Projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a apreciação do parecer prévio proferido no processo de número 00984/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de Montenegro, do exercício de 2022 e de outras providências. Reunião extraordinária presencial, Comissão de Finanças e Orçamento, em 15 de agosto de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, da exposição da matéria sobre exame. Trata-se de apreciação do parecer prévio e acórdão APL-TC 00235/2023, proferidos no processo de número 00984/2023. Do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que opinou pela reprovação das contas do Poder Executivo do município de Montenegro, do exercício de 2022, de responsabilidade do senhor Ivair José Fernandes, prefeito municipal, no exercício financeiro em questão. Em síntese, a Corte de Contas rondoniense não aprovou a prestação de contas em exame em razão dos seguintes apontamentos contidos no item 1º do acórdão mencionado: a insuficiência financeira por fonte de recursos para cobertura das obrigações assumidas até 31/12/2022, infringindo o artigo 1º do parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, pagamento parcial das contribuições previdenciárias referente às competências do mês de dezembro e do 13º salário de 2022, em infringência ao disposto do artigo 40 da Constituição Federal, excesso de alterações orçamentárias por fontes previsíveis em afronta à jurisprudência do TCE-RU. Limite de 20%. D. Abertura de créditos suplementares sem prévia autorização legislativa, infringindo o artigo 5º da LOA de 2022 e o artigo 42 da Lei Federal de número 4.320, de 1964. E. Remessa intempestiva de balancetes mensais, infringindo o disposto do artigo 53 da Constituição do Estado de Rondônia, no parágrafo 1º do artigo 4º da Instrução Normativa TCE/RO, número 72 de 2020. F. Baixa efetividade de arrecadação dos créditos inscritos em dívida tívida. E a G. Não cumprimento de determinação do Tribunal de Contas. Com a devida vênia, esta é a exposição da matéria. Passo a proferir o parecer. Fundamentos. De acordo de controle externo das contas do município, competência direita e exclusiva da Câmara Municipal, função institucional julgadora, a apreciação do parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do município pela Comissão
permanente de Finanças e Orçamento. Exegese do artigo 71 da Constituição Federal de 1988, artigos 61 e incisos 7º e 11º da alínea e 14º e 15º, 101, 102 do parágrafo 7 e 8º da Lei Orgânica do Município de Montenegro e dos artigos 2º do parágrafo 4, 184 da Resolução de número 073, de 2 de julho de 2007, da Câmara Municipal de Montenegro. Como consabido, compete exclusivamente à Câmara Municipal o controle externo das contas do município, conforme o artigo 61 da Lei Orgânica do Município de Montenegro, incumbindo única e diretamente a referida Casa de Leis a fiscalização e o controle de atos do Poder Executivo, exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município, mediante a controle interno pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, do inciso 7º, torna e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Do inciso 11º, julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Do inciso 4º, eis o comando legal ipsis literis. Do artigo 61, é de competência exclusiva da Câmara Municipal. Primeiro, eleger a sua mesa e constituir suas comissões. Segundo, elaborar seu regimento interno. Terceiro, dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito eleitos. Quarto, autorizar o prefeito a se ausentar do município quando a ausência exceder a 15 dias. Quinto, conceder licença ao prefeito e ao vice-prefeito e aos vereadores. Sexto, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Sétimo, exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município mediante a controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo. Oitavo, dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia do município em operações de créditos internos e externos. Nono, autorizar operações externas de natureza financeira. Décimo, mudar temporariamente sua sede e deliberar sobre a realização de sessões extraordinárias, ordinárias e solenes em outras instalações ou em bairros do município. 11ª, tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo de 60 dias de seu recebimento, observados os seguintes preceitos. A. O parecer do Tribunal de Contas do Estado somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Letra B. Rejeitar as contas serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para a fins de direito. 12º, decretar a perda do mandato do prefeito, vice-prefeito e vereadores nos casos indicados na Constituição Federal, nesta lei orgânica e na legislação federal aplicável. 18º, fixar até 30 dias antes das eleições municipais as remunerações dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito em cada legislatura para subsequente observado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual e nesta lei orgânica. 14º, julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.
15º, fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 16º, aprovar convênios, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município com a União, o Estado ou pessoa jurídica de direito público interno e direito privado, instituições estrangeiras ou multinacionais, quando se trata de matéria assistencial, educacional, cultural ou técnica. 17º, zelar pela preservação de sua competência legislativa em fase da atribuição normativa do Poder Executivo. 18º, aprovar previamente a alienação ou concessão de bens imóveis do município. 19º, cessar o mandato do prefeito em deliberação tomada pelo favorável de 2/3 dos seus membros na infração político-administrativas na forma da lei. 20º, dispor sobre sua organização, funcionamento, política, criação, transformação ou extinção de cargos, de empregos ou de funções de respectiva remuneração, observados na Constituição Federal, na Constituição Estadual, nesta lei orgânica e na lei de diretrizes orçamentárias e no regimento interno. 21ª, resolver definitivamente sobre convênio, consórcio ou acordos que acarretam encargos ou compromissos ao patrimônio municipal. 22º, proceder à tomada de contas do prefeito quando não há apresentadas à Câmara Municipal até o dia 31 de março de cada ano. 23º, apreciar os atos da concessão ou permissão e de renovação de concessão ou permissão de serviços de transporte coletivo. 24º, criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, aprovado por maioria absoluta de seus membros. 25º, apresentar ao Ministério Público, por maioria absoluta de seus membros, com vista à instauração do processo contra o prefeito e na Justiça Comum, os secretários municipais pela prática de crime contra a administração pública, no qual tomar conhecimento. 26º, aprovar previamente por voto secreto após agressão pública a escolha de titulares de cargos que a lei especificar. 27º, julgar o prefeito por infração político-administrativa. 28º, deliberar sobre adiamento de suspensão das sessões. 29º, conceder o título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem. 30º, exceder outras competências estabelecidas em lei. 31º, fazer cumprir com que determine o seu regimento interno. E o controle externo dos atos do Poder Executivo, de incumbência única da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia ou órgão estadual que for atribuída a esta incumbência, que emitirá parecer prévio sobre todas as contas do prefeito e da mesa da Câmara a ele enviada, nos termos do artigo 101 da Lei Orgânica do Município de Montenegro, ressaltando que compete à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, dentre outras atribuições, examinar e emitir parecer sobre as contas apresentadas anualmente do prefeito e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo de atuação das demais comissões da Câmara Municipal. Artigo 140 do parágrafo 1º. A respeito, inclusive, dispõe os parágrafos 7º e 8º do artigo 102 da referida lei, que
Recebido o parecer prévio da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, dará o seu parecer em 15 dias sobre as contas e proporá à Câmara Municipal as medidas que julgar conveniente a situação, sendo que deixará de prevalecer o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia por decisão de 2/3 de membros da Câmara Municipal. Bem assim, a resolução de número 073, de 2 de julho de 2007, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Montenegro, dispõe em seu artigo 2º e parágrafo 4º que a função julgadora da Câmara Municipal é exercida pela apreciação do parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do município. E segundo o artigo 184 do referido regimento interno, recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas, independente da leitura em plenário, o presidente fará distribuir cópia a todos os vereadores e enviará o processo à Comissão de Finanças e Orçamento, que apresentará seu pronunciamento e projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição das contas, conforme o texto abaixo estabelecido. Artigo 184, recebido o parecer prévio do TCU, é TCU, né, o vereador? Tá. TC independente de leitura em plenário, o presidente fará distribuir cópia do mesmo a todos os vereadores, enviando o processo à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá 20 dias para apresentar seu pronunciamento acompanhado do projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição das contas. Parágrafo 1º, até 7 dias depois do recebimento do processo, a Comissão de Finanças e Orçamento receberá pedidos escritos dos vereadores solicitando informações sobre itens determinados pela prestação de contas. Parágrafo 2º, para responder os pedidos de informações, a comissão poderá realizar quaisquer diligências e vistorias, bem como mediante entendimento prévio com o prefeito, examinar quaisquer documentos existentes na prefeitura. Ante tais fundamentos, nos moldes da Lei Orgânica do Município de Montenegro, clarividente que o controle externo dos atos do Poder Executivo é exercido exclusivamente pela Câmara Municipal, que dispõe do auxílio do Tribunal de Contas, do artigo 101, incumbindo a Casa de Leis a função julgadora consubstanciada na apreciação do parecer prévio da Corte e de Contas Estadual, do artigo 140, do parágrafo 1º, do artigo 102, dos parágrafos 7º e 8º, que, adotando as medidas que julgar convenientes a situação, poderá aprovar as contas anuais do município por decisão de 2/3 de seus membros através do decreto legislativo competente. Por derradeiro, imprescindível esclarecer aos membros dessa Casa e à comunidade montenegrina que a Câmara Municipal não é um órgão auxiliar do Tribunal de Contas ou qualquer outro órgão público, mas é, por decisão constitucional, órgão autônomo em relação aos demais. Neste contexto, sabendo que a Corte de Contas Estadual emite parecer opinativo baseando-se em parâmetros e critérios estritamente técnicos, a Câmara Municipal, ao contrário, dentro de sua autonomia constitucional, julga, além dos chamados critérios, os parâmetros técnicos, outros elementos que emenda de ser observância obrigatória pela gestão, sendo entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, que a apreciação das contas prestada pelo chefe do Poder Executivo é prerrogativa intransferível do Legislativo,
que não pode ser submetida pelos tribunais de contas, conforme decidido pela maioria de votos do plenário do pretório excelso no julgamento de seu recurso extraordinário de número 848.826 DF, que conclui ser exclusivamente da Câmara Municipal a competência para julgar as contas do governo e as contas da gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo Municipal, emitindo parecer prévio e opinativo, que poderá ser acatado ou não por decisão de 2/3 dos vereadores, eis o julgado. Recurso extraordinário 848-826, Distrito Federal, relator ministro Roberto Barroso, redator do acórdão, ministro Ricardo Lewandowski, José Rocha Neto, e advogado André Luiz de Souza Costa e outros. Ministério Público Eleitoral, Procurador-Geral da República, recurso extraordinário, prestação de contas do chefe do Poder Executivo Municipal, parecer prévio do Tribunal de Contas, eficácia sujeita ao crivo parlamentar, competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do governo e de gestão, Lei Complementar 64/1990, alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, inelegibilidade, decisão irrevogável, atribuição do Legislativo Local, recurso extraordinário conhecido e provido. Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal, com o auxílio dos tribunais de contas que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Casa Legislativa. O Constituinte de 1988 optou por atribuir indistintamente o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os poderes da República. A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível, que faz a referência do artigo 1º da Lei 64 de 1990, data pela Lei Complementar 135 de 2010, é a Câmara Municipal e não o Tribunal de Contas, tese adotada pelo plenário da Corte para fins do artigo 1 do inciso 1º, a linha da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterada pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010. A apreciação das contas do prefeito, tanto a de governo quanto as de gestão, será exercida pelas câmaras municipais com o auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. A recurso extraordinário conhecido e provido, o acórdão, vistos, relatos e discutidos, estes autos acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal em sessão plenária, sob a presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamento e das contas taquigráficas, por maioria, apreciando o tema 835 da repercussão geral, dar provimento ao recurso extraordinário, ao entendimento em que, para os fins do artigo 1º do inciso 1 da linha da Lei Complementar 64 de 90, a apreciação das contas dos prefeitos, tanto a de governo quanto a de gestão, será feita pelas câmaras municipais com o auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores e, vencidos os ministros Roberto Barroso, relator, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Brasília, 10 de agosto de 2016, Ricardo Lewandowski, presidente e redator para o acórdão feitos tais esclarecimentos, adentramos ao cerne da questão sob exame.
da fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, a apreciação do parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do município, a aprovação das contas anuais do município por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, decreto legislativo pela aprovação submetida a uma única discussão e votação, vedada a apresentação de emendas. Exige os artigos 61 dos incisos 7 e 11 da linha A, 19, 15, 101, 102 da Lei Orgânica do Município de Montenegro, artigo 2º, 4º, 184 e 185 da Resolução número 073, de 2 de junho de 2007, da Câmara Municipal de Montenegro. A prestação de contas anuais reúne resultados e receitas e despesas dos órgãos da administração pública, englobado no caso dos atos do Poder Executivo, ao passo que o parecer prévio do Tribunal de Contas sobre tais contas é a apreciação de caráter geral e objetiva, demonstrar se o balanço anual do município reflete adequadamente a posição orçamentária, patrimonial e financeira em 31 de dezembro do ano pretérito e se as operações estão de acordo com as premissas fundamentais da contabilidade pertinentes à administração pública remetida à prestação de contas pelo Poder Executivo Municipal. A Corte de Contas Estadual profere parecer favorável ou não à aprovação das contas e encaminha ao Legislativo quem cabe aprovar ou rejeitar a matéria através de decisão de 2/3 dos EDs, sendo evidente, portanto, que o Tribunal de Contas tem a função auxiliar opinativa sobre o que analisou, ao passo de que a atribuição de julgar é da Câmara Municipal, que soberanamente decide sobre a regularidade das contas do município, e tal parecer prévio não examina responsabilidade da administração, dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos, cujas contas são objeto de julgamento em processos específicos. Neste caso, visando a boa gestão dos interesses públicos, a atuação do administrador público está sujeita ao controle, função de fiscalização dos atos do Poder Executivo exercida exclusivamente pela Câmara Municipal, que, na hipótese, aprecia o parecer prévio do Acórdão APL-TC 00235/2023, proferidos no processo 00984/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que opinou pela reprovação das contas do chefe do Poder Executivo no município de Montenegro, Rondônia, senhor Ivair José Fernandes, ao exercício de 2022, sob seguintes apontamentos alencados no item 1 do indigitado acórdão. Insuficiência financeira por parte de recursos para a cobertura de obrigações assumidas até 31/12/2022, em infringência do disposto do artigo 1º, do inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, pagamento parcial das contribuições previdenciárias referente às competências do mês de dezembro e do 13º salário de 2022, em infringência ao disposto do artigo 40 da Constituição Federal, princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. O excesso de alterações orçamentárias por fontes previstas em afronta à jurisprudência do TCE Rondônia, limite de 20% de abertura de créditos suplementares sem prévia autorização legislativa, infringindo o artigo 5º da LOA de 2022 e o artigo 42 da Lei Federal no 4.320 de 1964, e remessa intempestiva de balancetes mensais, infringindo o disposto do artigo 53 da Constituição do Estado de Rondônia e do artigo 4.
na instrução normativa do TCE Rondônia, número 72 de 2020. F. Baixa efetividade da arrecadação dos créditos inscritos em dívida ativa, não cumprindo a determinação do Tribunal de Contas. E, sobre os tais apontamentos realizados, diligências, examinados os documentos pertinentes, conforme prerrogativa da Comissão de Finanças e Orçamento prevista no artigo 2º, 184 da Resolução número 073, de 2 de junho de 2007, passa a expor da insuficiência financeira por fonte de recursos para a cobertura das obrigações assumidas até 31/12/2022, supervenilência dos fatores externos e imprevisíveis alheios à vontade do gestor público justificativas. Conforme parecer prévio da Corte de Contas Estadual, a rejeição das contas sob análise foi baseada na indisponibilidade de caixa suficiente para suportar as obrigações financeiras assumidas até 31/12/2022. Entretanto, após documental e informações técnicas, o município esclareceu os pontos que respaldam a atuação do gestor municipal. Segundo o noticiado, a insuficiência apontada pelo Tribunal de Contas foi de R$ 410.167,20, correspondente à diferença entre o valor do passivo assumido e o valor disponível para suportar despesas empenhadas, mas justificado que tal déficit financeiro ocorreu de fatores externos, alheios à vontade do gestor público, fundamento suficiente para afastar a reprovação das contas do município. Ainda conforme informações obtidas dos técnicos do município, a arrecadação da receita foi negativa em relação ao estimado, tendo sido previsto valor total aproximado de R$ 86.266.679,30, mais o arrecadado R$ 83.509.696,09, resultando em receita inferior no importe de R$ 2.756.983,21, ocasionando o desequilíbrio nas contas durante o exercício de 2022. Imperioso ressaltar também a redução do repasse da participação dos municípios do ICMS, Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação decorrente à alteração que gera na regra incidência de impostos sobre combustíveis promovido pela Lei Complementar 192 de 11 de março de 2022, que também isentou o PIS, PASEP e COFINS de 2022, refletindo direta e negativamente na receita do município e no mesmo com o previsto de compensação devida pelos estados, incumbidos de direcionar 25% da sua arrecadação aos municípios nos mesmos moldes do ICMS. O recurso foi recebido pelo município no ano de 2022, mas somente a partir do segundo semestre de 2023, fato que comprometeu a receita pública municipal naquele ano. Conforme estimado pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, ainda na eminência da vigência da Lei Complementar 192 de 2022, a previsão de impacto aos municípios brasileiros era imaginada no valor de R$ 1.093.567,37,
mas com a implementação da nova lei de incidência do ICMS sobre combustíveis, a perda foi maior do patamar de R$ 1.266.778,44, resultando na diferença de R$ 173.211,07, importando na perda além do previsto. Importante salientar também que, segundo informações técnicas, sem a perda da receita do ICMS de R$ 1.266.778,44, o município não teria experimentado insuficiência financeira no valor de R$ 410.167,20, mas sim superávit de R$ 556.611,24. O mesmo com o aumento do piso salarial de categorias de servidores públicos municipal, bem assim como o aumento da remuneração dos professores para adequação do piso nacional de remuneração dos profissionais do magistério público e da educação básica, com reajuste de 33,24%, resultando em remuneração de R$ 3.845,63. Despesa anual foi elevada para R$ 741.009,45. Mês. Janeiro, vencimento R$ 547.274,85. Fevereiro, R$ 374.526,85. Março, R$ 374.526,85. Abril, R$ 374.526,85. Maio, R$ 374.526,85. Junho, R$ 374.526,85. Julho, R$ 374.526,85. Agosto, R$ 374.526,85. Setembro, R$ 374.526,85. Outubro, R$ 374.526,85. Novembro, R$ 374.526,85. Dezembro, R$ 374.526,85. Duodécimo, R$ 374.526,85. Total, R$ 5.041.597,05. O aumento no mês de março de R$ 56.769,37. Vou pegar aqui uma tabela aqui. No mês de abril, um aumento de R$ 59.039. Vou voltar aqui no mês de março, tá? Para concluir a folha. Abril, o aumento aqui, tá? R$ 59.039,68. O maio, aumento de R$ 81.779,42. Junho, um aumento de R$ 114.882,81. Julho, um aumento de R$ 105.704,29. Agosto, um aumento de R$ 55.380,21. Setembro, um aumento de R$ 67.160,58. Outubro, um aumento de R$ 71.781,35. Novembro, um aumento de R$ 50.533,74. Dezembro, um aumento de R$ 38.988,50.
O 10º, um aumento de R$ 38.989,50. O total de aumento foi de R$ 741.009,45. A folha do mês de janeiro, R$ 547.274,85. O mês de fevereiro, R$ 374.526,85. Mês de março, R$ 431.296,22. Abril, R$ 433.566,53. Maio, R$ 456.306,27. Junho, R$ 489.409,66. Julho, R$ 480.231,14. Agosto, aumento de R$ 429.907,06. Setembro, R$ 441.687,43. Outubro, R$ 446.308,20. Novembro, R$ 425.060,59. Dezembro, R$ 413.515,35. O 10º, R$ 413.516,35. O total, R$ 5.782.606,50. Você só fala e fala, foi estabelecido um gráfico abaixo. Tal reajuste salarial também impôs um aumento dos cargos patronais em folha de pagamento de pessoal no importe anual de R$ 128.645,72, pagos no ano de 2022. Aqui nós tivemos aqui o total de janeiro a dezembro, contando do 10º, R$ 973.488,54, e a folha num total de R$ 1.102.134,26. No contexto da adequação no valor do piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica, incluídos em cargos patronais mencionados, gerou aumento de gastos públicos no total de R$ 869.655,17. Também foi reajustado o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, resultando num acréscimo de despesa com o pessoal de R$ 323.966,52. E R$ 45.670,96, respectivamente, gerou aumento dos gastos públicos em R$ 369.637,48. E a adequação do piso salarial de tais servidores, acrescido do valor de encargos patronais no valor de R$ 75.311,74. Gerou aumento de R$ 444.949,22 nos gastos públicos correspondentes, somando-se aos valores dos reajustes salariais e dos encargos patronais referentes aos vencimentos dos profissionais do magistério público e da educação básica, R$ 869.655,17, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes do combate de endemias, R$ 444.949,22. Concluiu-se que os gastos públicos foram elevados em R$ 1.314.604,39. Somados os valores referentes à perda da receita de ICMS decorrente da alteração de regra de incidência do imposto sobre combustível, R$ 1.266.778,44, dos valores resultantes da adequação do piso nacional da remuneração dos servidores mencionados e encargos patronais, resultantes em R$
R$ 314.604,39. Conclui-se que terá havido um acréscimo de despesa com pessoal no importe de R$ 2.581.382,83, superior ao valor da insuficiência financeira apurado de R$ 410.167,20. Fato decorrente ressaltado a interferência externas arrecadadas por fatores alheios à vontade do domínio do gestor. Evidentemente, não fosse o decréscimo da receita do ICMS e o aumento obrigatório dos gastos com remuneração dos servidores municipais, da saúde, da educação, haveria superávit financeiro no valor de R$ 2.171.215,63. Resultados de tais acréscimos acontecimentos são fatores externos alheios à vontade do gestor público e totalmente imprevisíveis, que não possibilitaram ao prefeito adotar as precauções previstas no artigo tal, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. No outro norte, consabido que a administração pública municipal implementou medidas para incrementar a arrecadação, como a campanha do IPTU premiado, instituído pela Lei Municipal 1.272 de 2022, objetivando o aumento da receita, e aparelhou medidas visando a cobrança de dívida ativa municipal e providências para o contingenciamento e racionalização de gastos com edição de Decreto Municipal 2850/2022, tendo visado limitar despesas públicas, promovendo o equilíbrio fiscal. Contrariamente ao consignado pelos técnicos do Tribunal de Contas, a atuação do gestor foi extremamente prudente e responsável, salientando novamente que a execução do planejamento do município restou comprometida unicamente por fatores externos ocorridos no curso do exercício de 2022, alheios à vontade e ao domínio do gestor público municipal, que adotou várias medidas para reduzir os reflexos causados por fatores retroexpostos, e sendo vinculado ao estrito cumprimento do dever legal e a inexigibilidade de conduta diversa à atividade de gestor público, finda abarca por excludente de responsabilidade, pois a atuação do prefeito que ensejou insuficiência financeira decorreu de fato externo, repisse consubstanciado no dever de cumprir a legislação nacional que determinou o aumento do piso salarial para as referidas categorias, sem que tenham praticado conduta tendente ao resultado. Pelo exposto, adiante de todas as circunstâncias e de necessidade da adotação das medidas mencionadas, a irregularidade deve ser relevada e declarada inexistência de responsabilidade do gestor, porque presentes excludentes de ilicitude e não configurados a conduta reprovável e nexo causal com o suposto resultado e mais. Do repasse principal das contribuições previdenciárias das competências de dezembro e 13º salário de 2022, superveniência dos fatores externos e imprevisíveis alheios à vontade do gestor público, justificativa, saneamento tempestivo da pendência. Também consta, no parecer prévio da Corte de Contas Estadual, apontamento sobre gestão previdenciária do município no exercício 2022, tendo sido anotado que os repasses previdenciários referentes ao mês de dezembro e do 13º salário daquele ano não
Página 14. Repasse da verba previdenciária referente ao mês de dezembro de 2022 foi apurado no importe de R$ 171.434,99 e desse montante, R$ 79.168,74 foram repassados ao regime próprio de previdência social. Igualmente, da verba previdenciária referente ao 13º salário de 2022, correspondente a R$ 178.719,11, foram repassados R$ 69.432,90 ao órgão previdenciário municipal, ocorrências ocasionadas por fatos externos alheios à vontade e ao domínio do gestor municipal. Como visto, tais valores são referentes às verbas previdenciárias de dezembro e do 13º salário de 2022, apuradas no final daquele exercício, cujos repasses apenas não foram integrais, mas parciais, em razão da queda de receita e aumento obrigatório do piso remuneratório dos servidores retromencionados, fatores que acarretaram a insuficiência financeira para quitar todas as despesas assumidas no exercício. O ente público municipal não deixou de repassar a verba previdenciária ao regime próprio de previdência social, mas apenas o fez parcial e, como dito, em decorrência de fatores externos, imprevisíveis e alheios à vontade do chefe do Poder Executivo. Tratou-se apenas de atraso, não de falta de repasse, situação que não ocorreu por desídia ou má gestão do prefeito, mas repise-se em decorrência dos fatos externos alheios ao seu domínio e à sua vontade, como o decréscimo das receitas oriunda dos repasses da parcela do ICMS sobre combustíveis em razão do aumento obrigatório das despesas com o pessoal, fatores que ocasionaram perda de receita de R$ 1.276.778,44 e aumento dos gastos públicos em R$ 1.314.604,39, somando-se montante das interferências externas no total de R$ 2.581.382,83, que impactaram direta e negativamente no resultado financeiro das contas públicas municipais. Como demonstrado, não fossem as interferências externas, o município teria feito os repasses ao Instituto Previdenciário Municipal tempestivamente e ainda teria experimentado o superávit financeiro, no valor de R$ 2.171.215,63. Ademais, o simples atraso no repasse das contribuições previdenciárias não significa que o ente municipal não possua rotinas de controle interno eficientes, pois, conforme mencionado, foram adotadas diversas medidas para contenção de gastos, visando evitar deficiências nas contas públicas, tendo a situação sido regularizada rapidamente quando sobrevieram soluções financeiras para o município, demonstrando-se a preocupação e zelo do gestor municipal e que a gestão previdenciária do município, no exercício de 2022, não findou prejudicada e está em conformidade com as disposições constitucionais, porque mantido o equilíbrio atuarial com regularização dos recolhimentos das contribuições previdenciárias patronais. Comprovado, portanto, que o prefeito atuou de maneira possível, prudente e responsável, com a adoção de campanha pública para incrementação da receita do município, com o programa de arrecadação premiada de IPTU, medidas visando a cobrança da dívida ativa municipal e determinação de limitação de gastos aos órgãos e secretarias do município, evidenciado que a atuação do prefeito foi extremamente prudente e cuidadosa, salientando novamente que a execução do planejamento do município restou comprometida unicamente por fatores externos ocorridos
no curso do exercício de 2022, alheios à vontade e ao domínio do gestor público municipal, que adotou várias medidas para reduzir os reflexos causados pelos fatos retroexpostos, e sendo vinculada ao estrito cumprimento do dever legal e à inexigibilidade de conduta diversa, a atividade do gestor público finda abarcada por excludente de responsabilização, pois a atuação do prefeito que ensejou a insuficiência financeira decorreu de fato externo, repise-se, consubstanciado no dever de cumprir a legislação nacional que determinou o aumento do piso salarial para as referidas categorias, sem que tenha praticado conduta tendente ao resultado. Diante de todas as circunstâncias e da necessidade da adoção das medidas mencionadas, a irregularidade deve ser relevada e declarada a inexistência de responsabilidade do prefeito, porque presentes excludentes de ilicitude e não configurados a conduta reprovável, o nexo causal e o resultado. Continuo. Da alegação de alterações orçamentárias por fontes previsíveis em desconformidade com a jurisprudência do TCE, bases de incidência distinta para cômputo do limite percentual para as alterações orçamentárias, percentual incidente sobre o orçamento inicial para alterações de fontes previsíveis e sobre o orçamento final para quaisquer modificações orçamentárias. Suplementações orçamentárias que não desconfiguram o orçamento público e o planejamento do município. Necessidade, justos motivos, irregularidade não configurada, inexistência de responsabilidade. No parecer prévio sobre apreciação, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia apontou suposta irregularidade correspondente às alterações orçamentárias acima do limite orientado, em jurisprudência da Corte de Contas. Entretanto, conforme mencionado, após análise documental e informações técnicas obtidas junto ao município, e tendo em vista o entendimento jurídico adiante exposto, possível concluir que tal situação é justificável e não configurou a irregularidade anotada. Eis os fundamentos. Relativamente às anulações apuradas nas alterações do orçamento municipal e apontadas no parecer prévio da Corte de Contas Estaduais, imperioso ressaltar que o limite de 20% estipulado em jurisprudência para tais modificações orçamentárias incide sobre o valor do orçamento inicial do município. Bem assim, na elaboração do orçamento que embarcou previsões para o exercício de 2022, baseado no princípio contábil da prudência, foram estimadas receitas de elevado grau de confiança de arrecadação, não tendo sido computadas as receitas decorrentes de convênios e de outras fontes, cuja arrecadação não possuía certeza, mas que poderiam acrescer ao orçamento inicial. Nesse contexto, adotando-se o valor do orçamento final como base de cálculo para apuração do teto de 20%, inexiste a irregularidade alegada e as alterações orçamentárias empreendidas pelo município permanecem salvaguardas dentro do limite mencionado. A respeito, nobres edes, vejam que o orçamento inicial foi estimado com previsão originária de R$ 57.144.059,22, mas com os excessos de arrecadação e superávites verificados durante o exercício de 2022, chegou-se ao orçamento final no patamar de R$ 93.223.391,30. Nesse sentido, baseando-se em valor correspondente ao percentual possível para alteração e aplicado sobre o valor do orçamento final, conclui-se que as modificações efetivadas no orçamento municipal se limitaram ao teto percentual estabelecido pela jurisprudência do Colendo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Eis o apurado. Como constatado, considerando o orçamento final como base de cálculo para a incidência do limite percentual de alterações orçamentárias,
O valor das modificações efetuadas no orçamento pelo Poder Executivo correspondeu a 16%, abaixo, portanto, do limite de 20%, estabelecido pela jurisprudência da Corte de Contas Estadual. Além disso, ainda que desconsiderado da base de cálculo o valor do superávit financeiro experimentado em 2022 e acrescentado ao orçamento inicial somente o valor correspondente ao excesso de arrecadação, o percentual de alteração orçamentária redundou em valor correspondente a 17% do previsto, respeitando, igualmente, o teto estipulado pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas rondoniense. Por tais razões, para a aplicação da orientação jurisprudencial do Tribunal de Contas Estadual, que recomenda respeitar o limite de 20% para alterações orçamentárias, imperiosa adoção de bases de cálculos distintas, devendo ser considerado o orçamento inicial para cômputo de percentual limite, no caso de alterações de fontes previsíveis, e o orçamento final para todos os tipos de alterações orçamentárias. Respeitado, ressalte-se o limite de 20% para ambos os casos. Definitivamente, não há elementos mínimos necessários para a conclusão de que as modificações empreendidas no orçamento em questão tenham sido irregulares, especialmente porque se verificaram justos motivos para as alterações orçamentárias apontadas. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, cujo entendimento considera que somente as alterações orçamentárias por meio de fontes previsíveis, sem justa motivação e acima do limite de 20%, infringem os princípios do planejamento, da programação orçamentária, da transparência e ao sistema de freios e contrapesos. Importante ressaltar que no orçamento do Poder Legislativo Municipal foram registrados 11 decretos por anulação, no total de R$ 536.975,25. Igualmente registrados 6 decretos de alteração do planejamento do Instituto de Previdência Municipal, necessários para a criação de elemento de despesas para adequação de classificações orçamentárias, somando um montante de R$ 673.800. Cabalmente comprovado, portanto, que as suplementações orçamentárias não desfiguraram o orçamento público e o planejamento do município. Pelo contrário, foram ferramentas imprescindíveis para a adequação das contas públicas municipais e compreendidas de forma planejada ante a escassez de recursos impostos naquele ano de 2022, decorrente, como dito, da queda inesperada na arrecadação devido à redução dos repasses da cota parte do ICMS. Nesse sentido, inclusive para se manter sem as receitas inicialmente previstas, o município firmou convênios com diversos órgãos para vincular e destinar recursos a serviços públicos essenciais como saúde, educação, assistência social, agricultura, dentre outras fontes enquadradas como recursos eventuais não previstos no orçamento inicial. Pelo exposto, diante de todas as circunstâncias e das medidas adotadas pelo gestor municipal, e considerando que as alterações apontadas decorreram de justa motivação, necessárias para a adequação do orçamento à realidade fiscal inesperada e vigente à época, imposta pela queda na receita de repasses e aumento da despesa com elevação obrigatória do piso salarial dos servidores da educação e da saúde, conclui-se que a irregularidade deve ser relevada e declarada a inexistência de responsabilidade, porque presentes excludentes da ilicitude e não configurada conduta reprovável e nexo causal como resultado. Da alegação de baixa efetividade da arrecadação dos créditos inscritos em dívida ativa, adoção de medidas para efetiva cobrança da dívida ativa municipal e omissão não configurada, inexistência de responsabilidade. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia também apontou no parecer prévio sobre apreciação a baixa efetividade da arrecadação dos créditos inscritos em dívida ativa, que resultou em recuperação de menos de 20% do crédito inscrito. Todavia, desde o início do atual governo municipal, o gestor tem empreendido esforços para solucionar a dívida ativa do município,
sendo certo que o resultado daí decorrente é alheio à vontade do prefeito, pois depende de inúmeros fatores externos, e como regularidades do cadastro de contribuintes, solvência dos devedores, dentre outros pormenores. Apesar dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa não terem sido recuperados a contento, é imperioso ressaltar que o chefe do Poder Executivo adotou todas as providências possíveis para a cobrança e recuperação da dívida pública, dentre medidas administrativas e judiciais, visto que aparelhou centenas de protestos extrajudiciais de certidões de dívida ativa e o município ajuizou outras centenas de execuções fiscais para a cobrança dos créditos correspondentes. O valor total inscrito em dívida ativa em 31/12/2022 foi de R$ 5.941.977,40, assim composto ao saldo de R$ 5.353.178,73. Em 31/12/2021, valor inscrito no exercício de 2022, no valor de R$ 1.427.819,77. A arrecadação no exercício de 2022, R$ 677.099,23. E baixa administrativa em 2022, R$ 227.931,77. O valor total protestado de 2017 a 2022 foi de R$ 2.416.690,73, correspondes a 40,67% do valor total inscrito em dívida ativa, sendo que no exercício de 2022 foram efetivos protestos de débitos inscritos em dívida ativa no importe de R$ 627.310,16. Desse montante, protestado em 2022, foram recebidos, protestados em 2022, R$ 327.310,06. Foram recebidos R$ 36.788,54, correspondentes a 5,86% de 5,86 do valor total protestado no período de 2017 a 2022, foram recebidos do valor total protestado no período de 2017 a 2022, R$ 2.416.690,73, foram recebidos R$ 102.123,70, equivalentes a 4,23%. E durante o exercício de 2022, também foram propostas centenas de ações judiciais de execução fiscal, visando cobrança de débitos inscritos em dívida ativa, no importe de R$ 351.477,96, equivalente a 5,91% do valor total inscrito em dívida ativa. Ocorre que, mesmo com a adoção das medidas para a cobrança e recuperação da dívida ativa municipal, os percentuais de arrecadação foram de 4,23% e de 5,91%, respectivamente, demonstrando-se que, mesmo com todas as providências e esforços empreendidos pelo gestor municipal, não foi possível deduzir a inadimplência ao nível desejado e satisfatório solvência da dívida ativa do município. Como consabido, o êxito de tais medidas não depende unicamente da atuação do gestor municipal, mas do conjunto de situações alheias ao controle do prefeito, como inúmeros fatores externos relativos, por exemplo, à regularidade do cadastro de contribuintes, solvência dos devedores, dentre outros. Nesse ponto, é importante anotar que, após análise documental e de posse de informações técnicas obtidas
junto ao município, podemos constatar fator que contribui decisivamente para a baixa solvência da dívida ativa municipal, qual seja a grande deficiência do cadastro imobiliário e de contribuintes do município, que é falho e impreciso, contendo informações incompletas e desatualizadas dos contribuintes, fato decorrente da conduta irresponsável de gestores anteriores que cadastraram contribuintes ineficientemente, com informações equivocadas, imprecisas e falhas. Tal situação dificulta consideravelmente a cobrança da dívida pública, impossibilitando a correta emissão das certidões de dívida ativa necessárias para o protesto e cobrança judicial dos créditos inscritos. Pelo exposto, considerando as circunstâncias e medidas adotadas pelo gestor municipal e sabido que o sucesso no recebimento da dívida ativa protestada e executada judicialmente não depende somente da vontade do administrador, mas da solvência dos devedores e da sua intenção de adimplir o débito junto ao fisco municipal, dentre outros fatores. Conclui-se que a irregularidade deve ser revelada e declarada a inexistência de responsabilidade, porque presentes excludentes da ilicitude e não configurada conduta omissiva. E, finalmente, da conclusão. Considerando a importância da aprovação das contas do gestor público municipal para o município e para o bem-estar da população montenegrina, tendo em vista que os apontamentos contidos no parecer prévio e acórdão, de número APL do Tribunal de Contas, número 00235/2023, proferidos no processo de número 00984/2023, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, foram saneados tempestivamente pelo chefe do Poder Executivo Municipal, que justificou as medidas adotadas em razão da necessária adequação à realidade fiscal inesperada e vigente à época, imposta pela queda na receita de repasses e aumento das despesas, com elevação obrigatória do piso salarial dos servidores da educação e da saúde, e considerando não configurada conduta reprovável do administrador público e que as ocorrências de maior relevância e significado não interferiram significativamente no resultado das contas públicas. Recomendo aos nobres pares a aprovação das contas do Poder Executivo do município de Montenegro, Rondônia, do exercício de 2022, de responsabilidade do senhor Ivar José Fernandes, prefeito municipal, no referido exercício financeiro. Por oportuno, necessários severas recomendações ao chefe do Poder Executivo Municipal para que implemente medidas e providências imprescindíveis para eficiência gestão municipal, sob pena de futuros apontamentos e eventual reprovação de contas por parte dessa Casa de Leis. Salvo o melhor juízo, é o parecer que remeto ao plenário instruído com o correspondente projeto de decreto legislativo pela aprovação das contas apreciadas para ser submetido a debate e única discussão e votação, vedada a apresentação de emendas ao projeto nos termos do artigo 184 e 185 da Resolução número 073, de 2 de julho de 2007, Regimento Interno da Câmara Municipal de Montenegro. Montenegro, Rondônia, 15 de agosto de 2024. Vereador Joel Rodrigues Mateus, relator. Com fundamento nas razões retroalencadas, a Comissão de Finanças e Orçamento aprova o parecer do relator para a finalidade de aprovar as contas do Poder Executivo do município de Montenegro, Rondônia, do exercício de 2022, de responsabilidade do senhor Ivar José Fernandes, prefeito municipal, no referido exercício financeiro. Membros da comissão, vereador Joel Rodrigues Mateus e Marli Bruno Quadros e Antônio da Silva. Os vereadores que queiram discutir a matéria, a favor de se inscrever. Inscrição para debate da ordem do dia.
Alguém mais? Lê. Senhor presidente, pela ordem, quero aqui ler o material da ordem do dia da presente sessão. Processo Legislativo número 011/CMMN/2024. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Montenegro, propositura, projeto de lei, decreto legislativo número 001/2024. Autor, Comissão de Finanças e Orçamento, CFO. Dispõe sobre a apreciação do parecer prévio proferido no processo de número 00984/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de Montenegro, do exercício de 2022 e de outras providências. Estado de Rondônia, Câmara Municipal de Montenegro, Poder Legislativo. Projeto de decreto número 001/2024. Dispõe sobre a apreciação do parecer prévio proferido no processo de número 00984/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de Montenegro do exercício de 2022 e de outras providências. A Câmara Municipal de Montenegro faz saber que aprovou e o presidente, no uso de suas atribuições, lhe são conferidas no artigo 30º do inciso 15º, os artigos 92 do parágrafo 1º do inciso 2º, 184 e seguintes do Regimento Interno da Casa, promulga a seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada a prestação de contas relativa ao exercício de 2022 e de responsabilidade do senhor Ivair José Fernandes e rejeita o parecer prévio PPL Tribunal de Contas de número 00054/2023, constante do acórdão do APL do Tribunal de Contas 00235/2023, referente ao processo de número 00984/2023, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Artigo 2º, o parecer prévio e acórdão do respectivo processo referido no capítulo deste artigo ficam fazendo parte integramente desse decreto legislativo. Artigo 3º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se assinando presidente da CFO, excelentíssimo Joel Rodrigues Mateus, ao membro excelentíssimo Antônio da Silva e ao membro Marli Bruno Quadros. Senhor presidente, nada mais consta para o material leitura da ordem do dia. Vereadores que discutir a matéria, a favor de se inscrever. Novo é o primeiro, mas não está escrito. Depois vai escrever? Você Vai falar besteira lá. vai escrever? PSD. Pode chamar o PSD. Quem é o Joel? Você, né, João? Não, não vai não. É você, João? A tribuna fica livre ao vereador Joab, pelo partido PSD. Neste momento, quero aqui cumprimentar em nome do nosso excelentíssimo presidente, cumprimentar os demais vereadores que fazem parte da mesa diretora, e em nome da vereadora Marli, cumprimento aos demais vereadores que aqui se fazem presentes. Também não poderia deixar de agradecer a presença de todos que nos honram com a sua presença, uma vez que para nós aqui, presidente, é muito importante ver tantas pessoas nos acompanhando. Tá ruim? Oi, som. Quero aqui falar desse... Oi? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Senhor presidente,
Aproveitando essa oportunidade que eu estou aqui, falar sobre as contas do prefeito, e eu li minuciosamente ali no meu gabinete sobre o parecer das comissões e também as contas que vieram com parecer desfavorável à aprovação por essa Câmara Municipal. Mas nós que somos vereadores, senhores, nós acompanhamos de perto a real situação do município. Nós é quem vivemos a real situação que se passa aqui dentro do município. Respeito o parecer técnico dos nobres conselheiros, mas ao ouvirmos aqui o parecer dessa comissão de orçamento e finanças, a gente percebe o quanto o nosso prefeito, o quanto a gestão Ivair Fernandes, ele soube trabalhar com orçamento público. É claro que até na nossa casa, evidentemente, nós temos dificuldades financeiras. Às vezes nós ultrapassamos o nosso teto. Quem aqui nunca passou por situação adversa? Agora tu imagina uma pessoa que está dirigindo um município desse tamanho, e que se utiliza de um orçamento anterior, que precisa se virar nos 30 para poder trabalhar com o orçamento anterior, porque quando nós entramos aqui, o orçamento ainda era da gestão passada, e nós sabíamos de todas as dificuldades do município. Só que eu não posso vir aqui simplesmente adentrar ao parecer técnico e reprovar as contas de um prefeito, de um gestor que com sua equipe fez tanto pelo nosso município. Nós estamos falando, senhores, de um município que estava acabado. Eu acompanhei de perto. Eu sei de como era antes e do que é hoje. A gente sabe as dívidas do município. A gente sabe de como que era a arrecadação dos tributos aqui do município. Tinham pessoas que tinham um imóvel de 400 metros quadrados, mas só que lá no cadastro estava 200. E por quê? Por conta do nosso prefeito atual ou por conta de gestores anteriores? Mas não cabe a mim aqui falar sobre essa questão de gestores anteriores. Eu estou falando aqui de contas que vieram com alguns com parecer desfavorável, que veio com alguns itens desfavoráveis, mas que tem justificativo. Por quê? Se fala aqui muito que não se repassou os valores para o Instituto de Previdência Social. Não foi deixado de repassar. Como bem dito no parecer, foram parcialmente repassados. Mas o prefeito ele tinha duas opções. Ou ele pagava quem estava ativo, ou ele passava para o Instituto de Previdência Social. E eu admiro a coragem dele, porque nós sabemos do quanto isso é importante. Ele pode responder até por um processo administrativo, improbidade administrativa, deixar de repassar, mas ele tinha duas opções. E quando nós estamos em determinadas funções, nós temos que tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões, e ele teve que tomar uma decisão. Ele tomou a decisão, hoje tem as suas... Ele conseguiu pagar os seus servidores, nunca deixou de pagar os servidores, nunca atrasou. Nós precisamos fazer um reparcelamento para poder quitar essa dívida, mas só que, se nós formos parar para analisar, outros gestores fizeram mais do que um reparcelamento. Não foram um, não foram dois, foram mais de 3. Então, quem somos nós para poder querer aqui, de repente, pensar em reprovar algo do tipo? Insuficiência financeiras, a gente sabe, eu acabei de falar, o município tem vários setores que precisam fazer as regularizações de imóveis, várias pessoas, vários municípios aqui não pagam seus IPTU. Gente, é um processo que vai demorar muito no nosso município, não são 4 anos que nós vamos resolver os problemas. É natural, nós vemos anteriormente aqui, os outros prefeitos, várias contas deles vieram reprovadas, com parecer desfavorável. O prefeito não é o primeiro, nem será o último. Só quem está na cadeira, só quem sabe o que é orçamento público, sabe das dificuldades, de como é você andar nas 4 linhas. Então, são vários requisitos ali que eu poderia falar, mas eu só queria dizer a todos, terá o meu voto sim,
em relação às contas. Eu vou aprovar. Eu voto com maior... Eu falo aqui e todos estão me acompanhando. Com maior tranquilidade, vereadores. Maior tranquilidade. Porque eu conheço não só a pessoa do Ivair, mas também o gestor que ele é. Da pessoa e da vontade que ele teve, desde o princípio, de fazer o melhor para a população de Montenegro. E hoje nós sabemos, hoje nós temos prova viva do que foi feito no município nesses 4 anos. Então, meu voto é sim. Eu agradeço aqui a oportunidade de poder expressar o que eu sinto e o dever de, como vereador, de representante do nosso povo, de fazer isso que eu estou tendo a oportunidade. Obrigado. Tribuna fica livre, vereador Jovem Nuto, pelo partido PSD, com tempo de 5 minutos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter me proporcionado esse momento aqui. E quero aqui, em especial, agradecer à vereadora Marli e o vereador Antônio do Maçangana, que foi muito trabalhoso, mas, graças a Deus, conseguimos concluir esse parecer. Que você não pode chegar aqui e fazer um feijão com arroz, entregar aos nobres senhores e pedir o voto. Então, aqui o parecer foi bem pontuado, bem justificado. Eu acho que todos acompanharam aí, viram. O gestor, ele tomou várias medidas. A gente não conta com essa perda de receita no final. Todos sabem, todos acompanhou, teve a mídia, quando tiraram os impostos sobre os combustíveis, deu queda no repasse, e aí acaba acontecendo isso aí. Quem é os prejudicados é os gestores dos municípios, que eles brincam com a queda de imposto, e quem sofre é os municípios, é os gestores. A gente viu que o prefeito tomou várias medidas cabíveis, tem aqui também sobre o IPTU premiado. Então, assim, ele fez tudo que estava no seu alcance para tentar repor essa arrecadação durante o ano. E a gente vê aí, também teve as obrigações dos pisos salarial, que acarretou no aumento das despesas. Então, a gente, no resultado final, nós vimos que o gestor não agiu de má fé. E a gente vê uma cidade próspera, a gente vê como a cidade nossa está boa, bonita, as escolas funcionando plenamente, as estradas, a saúde, não é o 100%. Mas, assim, o grande avanço que teve nessa gestão é cabível. Então, assim, a gente não pode aqui agora penalizar o gestor. Então, assim, tá aqui, foi muito bem explicado no parecer da comissão. E eu só tenho a agradecer também ao advogado que nos ajudou a construir esse parecer, e a minha parceira, a vereadora Marli, e o vereador Antônio. Obrigado vocês, e o que eu tinha era isso, senhor presidente. A tribuna fica livre, a vereadora Marli, pelo partido PSD, com tempo de 5 minutos. Obrigada, presidente. Primeiramente, nessa casa, agradecer a Deus pelo direito que Ele deu de nós estar mais uma vez nessa situação, nesse projeto. Vim aqui também, presidente, senhores vereadores, vim aqui também justificar meu voto sim. Eu estou votando sim. Estou votando sim, senhor presidente e meus nobres colegas vereadores, pelo posto Santa Lúcia, que voltou a funcionar através dessa gestão.
pelo postinho do 74, que voltou a funcionar através dessa gestão, pela escola Santa Lúcia, que voltou a funcionar através dessa gestão, pelo término da rodoviária, o término da creche. Nossa saúde está andando de boa. Precisa muito, precisa, mas estamos correndo atrás, com alimentação de qualidade, que todas as vezes que a gente vai visitar um paciente, eles estão falando. Pelas estradas vicinais que foram cuidadas aos 4 anos. Tem muito a fazer? Tem. Ninguém é 100%. Tem muitas coisas a fazer. Pelas pontes feitas, pelas pontes reparadas, pela agricultura com seus projetos, com o seu agricultor. Eu voto sim. E, mais uma vez, tomar precisão e cuidado com a nossa previdência aqui no município. Nosso IPREMON está aí. Um dos maiores danos que vem acontecendo é nosso IPREMON. Então, eu voto sim, mas já tendo orientação que nosso IPREMON tem que ser cuidado e tem que ser ajustada essa situação. No mais, só justificar. Tenha todos um bom final de semana e eu voto sim. A tribuna fica livre ao Paulinho Motorista, vereador, por tempo de 5 minutos, pelo partido PL. Primeiramente, agradeço a Deus por a oportunidade de estar aqui com vida e saúde, cumprimentar em nome do presidente, a mesa, os demais colegas, vereadores. Em nome do ex-vereador Zé Raul, cumprimentar todo o público que estão aqui presente, acompanhando. Quero ser bem breve aqui também. Quero cumprimentar todos que estão nas suas casas, nos seus trabalhos, acompanhando também. Hoje, quero dizer para a população que eles tanto esperam a prestação de conta do prefeito do município do ano 2022. Quero aqui dizer tanto ao Joel, a Marli, vereador Sontonho, que faz parte da Comissão Finanças e Orçamento. Quero dizer a eles, respeito o parecer que eles fizeram, mas também quero dizer aos nobres vereadores e a toda a população que nós também tivemos um decreto do Tribunal de Contas Estadual que veio reprovando as contas do atual prefeito. E o vereador aqui, ele aprova ou reprova. E o meu posicionamento, no meu entender, por ele talvez tomar decisões sem respeitar as leis que o município tem, então eu vou acompanhar o decreto do Tribunal de Contas Estadual e o meu voto vou acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. E o meu voto vai ser ao contrário. No mais, o que eu tinha a dizer era só isso e um grande abraço. A tribuna fica livre ao vereador Denivaldo pelo Partido Progressista com o tempo de 5 minutos. Inicialmente, eu quero agradecer a Deus por mais um dia, pela oportunidade, pela vida, por tudo que o nosso Deus tem nos dado. Eu, senhor presidente, me sinto na obrigação de vir a essa tribuna e me posicionar e de pronunciar também, porque eu estive nessa tribuna aqui, logo no começo da nossa gestão, recomendando o prefeito que tomasse os cuidados necessários para que, efetivamente, ele tivesse as contas com um parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Diante de tudo que aconteceu, que todos nós aqui acompanhamos, e nós, vereadores, de maneira mais profunda, vereadora Marli, porque nós participamos de tudo que aconteceu, como bem disse aqui o vereador Joab. Nós não estamos aqui, primeiramente, eu não estou aqui para julgar ideologia.
Longe disso, eu estou aqui para julgar atitudes e contas públicas daquilo que foi a gestão nossa até então. Eu falo nossa, porque essa casa participou e participou muito de tudo que aconteceu. E nós tivemos um parecer, estava até falando, vereador Joel, eu nunca vi, de todos esses anos que eu estive aqui compondo este parlamento, vereador Joel, nessa casa, eu nunca vi um parecer tão bem fundamentado e trazendo as explicações necessárias para aquele que paga a conta, que é o povo, que é o contribuinte. Nós somos os contribuintes, o povo, de maneira geral, que contribui. E nós, quando votamos em um prefeito, nós damos a ele uma procuração para resolver as questões do nosso município. O prefeito, por sua vez, delega as funções a secretários, ao corpo técnico e tudo isso aí que nós já sabemos. Isso se chama gestão. E eu estava aqui pensando e lendo e ouvindo esse parecer e imaginando, Tobias, como na nossa casa, que às vezes a gente precisa estourar um orçamento, às vezes a gente precisa deixar de pagar uma conta em dias, mas o importante é que nós pagamos. Nós vamos lá e pagamos, né? Então, o prefeito não é diferente. O prefeito é como se ele fosse um pai de família, que tivesse ali vários filhos, e olhando para a necessidade desses filhos. Quem são os filhos? São o povo do nosso município. E a gente, imaginando e lembrando de tudo que nós passamos, está aqui o secretário Tobias, que bem sabe quantas vezes o município, representado ali pelo Tobias como secretário de obras naquele momento, fez todo o esforço para resolver situações, Tobias, que talvez naquele momento era muito mais fácil você falar, não tem como resolver, né? Não vamos fazer como alguns gestores e secretários fizeram tempos atrás. Simplesmente falar, não dá. Eu mesmo já fui secretário de obra no município e teve situação de eu chegar para o morador, né, diante de tal situação, falar, não tem o que fazer no momento, vamos trabalhar para resolver isso aí, quem sabe daqui uma semana ou 10 dias. Eu acho que a Manu lembra uma época que eu assumi a Secretaria de Obras, na gestão do Júnior, e tinha uma ponte caída lá na 5, já tinha acho que uns 6 meses, Tobias, que a ponte estava caída. E o pessoal veio de lá me apertar, porque eu tinha recém assumido a secretaria. Tem que resolver e tem que resolver. Só que nós não tínhamos, Tobias, não tínhamos nada. Estava tudo pendurado, maquinário, tudo no prego, não tinha nada. Para você ter uma ideia, eu consegui um trator de um toureiro, que voluntariamente se colocou à disposição para ir lá, para nós trazermos. E trouxemos madeira da zero, para fazer a ponte na 5, puxado em um trator no rabicho. Então, assim, tudo o que aconteceu, nós tivemos uma gestão eficiente, tivemos um prefeito que não mediu esforços e está pagando um preço por isso, porque o preço está aí, as contas rejeitadas com um parecer do Tribunal de Contas. E cabe a esta casa fazer o julgamento. E como eu disse no dia de hoje, eu não vim aqui para fazer um julgamento ideológico, e nem mesmo político, mas e sim participativo, porque nós somos a gestão. Com todo respeito ao Tribunal de Contas, que emitiu um parecer, e eu acho, até inclusive, minha opinião pessoal, eu acho que o Tribunal de Contas tinha que ter mais autonomia, para não deixar esse julgamento para a Câmara. Mas isso lá na Constituição ficou garantido esse direito, que os vereadores têm essa obrigação. Então, se tem que, não podemos fugir de nossas obrigações. Então, as minhas explicações, né, eu vou votar de acordo com o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, movido por um sentimento de tudo aquilo que eu vi e participei, de uma gestão, Tobias, que vai ficar na história. Nós não tivemos, nessa gestão, uma ponte caída para dizer assim, ficou caída lá e não resolveu. Se teve alguma situação, foi de ponte que já estava caída, da outra gestão. E que nem a gente sabe que teve ponte aí que tinha mais de ano. E quem sabe pode ser que ainda tenha alguma, né, vereador Tonta? Então, mas é da gestão anterior ainda, que foi entendido que era inviável naquele momento. Mas, assim, de viabilidade, quero, para finalizar aqui o meu pensamento, de tudo que foi dito, de tudo que está registrado no parecer do nosso Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, nós estamos aqui para julgar aquilo que nós participamos e vemos durante esses 3 anos e meio, quase 4 anos aqui. É importante que se diga que o prefeito não deixou de honrar nenhum compromisso. É importante que se diga isso, porque às vezes, da maneira que a gente apresenta isso para a sociedade, fica parecendo assim, o prefeito ele deixou de pagar, o prefeito descumpriu.
Então, assim, são questões de coisas que foram cumpridas. Só que no momento, às vezes é igual na casa da gente. Nem sempre o filho da gente entende quando ele precisa de alguma coisa, que naquele momento, ele precisa naquele momento. Não precisa para amanhã, ele precisa para hoje, mas nós não podemos para hoje. E às vezes amanhã a gente consegue atender a necessidade do nosso filho. Só que ficou, né, na mente do nosso filho, poxa, eu precisava disso ontem. E as contas do município, nós temos prazos. Outra questão que eu estava analisando, nessas questões das contas, é que teve erros aqui muito, muito bobos, que sinceramente eu não consigo entender. Questões de perca de prazo, questões de despesas sem autorização da Câmara, uma coisa assim. Eu tenho certeza que o prefeito jamais ele ia fazer isso de propósito. Se era uma coisa tão simples de se resolver, é a mesma coisa de eu saber que eu tenho vou ter, assim, na minha opinião, eu vou levar uma situação para um superior meu e ele vai dar o aval, não, ok, está aqui, autorizo. E eu não ir lá pegar esse autorizo, sendo que eu sei que eu vou ter o autorizo, se eu ir lá e colocar a situação. Então, acho que o que faltou muitas vezes foi a própria equipe, não quero aqui jogar pedra em ninguém, mas tem situação aí que, sinceramente, a equipe do prefeito deixou a desejar e muito, em questões muito pequenas. E aí nós temos que, né, julgar isso aí e entender. Então, eu espero que essa equipe esteja sendo aprimorada. Eu espero que as contas do exercício de 2023 possam estar mais em condições melhores, porque, assim, uma coisa é nós errarmos, outra coisa é permanecer no erro. E, para finalizar aqui, eu só queria dizer uma coisa, que as pessoas que vão jogar pedra têm que olhar para trás no retrovisor. Que eu estou vendo muita gente aí jogando pedra nessas contas do prefeito aí, mas ele esquece de olhar no retrovisor e ver que no passado nós tivemos aqui, além de contas reprovadas, nós tivemos catástrofes. Tivemos situações aí que, olha, sinceramente, se eu for nomear aqui, por exemplo, vou citar só uma, que nós tivemos aí em gestões anteriores, agente arrecadador de propina. Nós tínhamos isso aqui no município, instituído. E aqui nessa tribuna aqui, nós fizemos de tudo para abrir CPI aqui na época e não conseguimos. Então, assim, gente, vamos olhar para o retrovisor e ver, né, e deixar aquelas práticas, né, que teve no nosso município, que já teve práticas horrendas, que só de eu me lembrar me dá um arrepio, uma coisa ruim, de saber que o município tem um agente encarregado de arrecadar propinas das empresas. Os empresários que sofreram tanto. Nós tivemos empresário aqui nesse município que quase desistiu, porque não suportava ter que estar bancando situações fora do contexto normal. Então, assim, não tivemos isso, não vi nenhuma empresa reclamar, não vi nenhum indício de irregularidade, de fraude, de falcatrua, não tivemos isso. Então, eu acho que por isso essas contas são dignas de aprovação, porque, como eu disse, eu participei dessa gestão e pude ver. E recordando tudo que aconteceu para trás, em outras gestões, nós temos hoje nessa gestão um secretário de obras, por exemplo, sem citar aqui outros, porque eu poderia falar de todos, trazer alguns atributos aqui dos nossos secretários, que todos são bons, mas está o Tobias aí, vou falar dele, que não mediu esforço, inclusive para atender aqui, demanda dessa casa. Nós levamos demandas para a Secretaria de Obra, o Tobias, muitas das vezes, ele não falou, olha, isso aqui não tem condições, isso aqui não tem como. Ele foi atrás, correr para resolver. E isso, né, é uma atitude que, às vezes, quando você for olhar, nós falávamos hoje aqui, na reunião com a Manu, a respeito de que a diferença de orçamento e recurso. E nós tivemos aqui, claramente, já foi lido aqui, nós tínhamos uma previsão de arrecadação que não se concretizou. Nós tivemos situação que o Brasil teve problema de arrecadação por situações, por perda de receita. Então, assim, por causa de tudo isso aí, e claramente ficou mostrado aqui, através de números, não de falácias, mas de números, que se a situação do país, nem vou dizer do município, tivesse permanecido estável, nós tínhamos, inclusive, tido superávit. Mas, devido à situação do país, não teve
uma constância, tivemos altos e baixos, e fica aí a lição, né, para os novos gestores aprender a lidar com essa situação. Mas, para finalizar aqui, eu quero agradecer a todos e dizer que estamos à disposição para quem quiser nos procurar, para nós esclarecermos as coisas de fato, né? Não rumores, o que ficam falando por aí, porque falar é fácil, mas pegar os papéis, mostrar na prática o que realmente foi, é bem mais fácil chegar aqui e jogar pedra. É bem mais fácil. Mas nós precisamos mostrar os dois lados da moeda, e é para isso que estamos aqui. Deus abençoe a todos, muito obrigado. E não havendo mais oradores inscritos para a discussão da matéria da ordem do dia, solicito que proceda o chamado boletim de votação do primeiro item que consta na ordem do dia. Primeiro e último item que consta na ordem do dia. Boletim de votação, projeto de decreto legislativo número 001/2024, processo legislativo número 0011/2024. 27ª sessão ordinária, 4º ano legislativo, tramitação regimental, votação única, base legal 2/3 dos votos, votação nominal. Dispõe sobre a apreciação do parecer prévio proferido no processo de número 00984/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de Montenegro, do exercício de 2022 e de outras providências. Vereador Antônio da Silva, como vota? Senhor secretário, meu voto é sim. Vereador Denevaldo Mendonça, como vota? Voto com o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, sim. Vereador Joab Alves de Lucena, como vota? Voto sim, senhor secretário. Vereador Joel Rodrigues Mateus, Joel Venuti, como vota? Vereador Joel Venuti, vota sim, de acordo com o parecer das comissões, para aprovação das contas. Vereadora Marli Bruno Quadros, como vota? Marli Bruno Quadros vota sim, com o parecer das contas. Vereador Paulo José dos Santos, como vota? Vereador Paulo José dos Santos, vota não. Vereador Tônio Talibardi, como vota? Acompanho o parecer do Tribunal de Contas, voto ao contrário. Vereador Vando Roncone, voto sim. Vereador Pedro Alves da Silva, como vota? Voto sim, senhor secretário. Fica, portanto, aprovado a referida matéria por 7 votos favoráveis, 2 ao contrário e nenhum ausente. E segue para a sanção do prefeito. E não havendo nada mais da ordem do dia dessa sessão, declaro encerrado.